Eu pensei que fosse só mais um dia normal na minha plantação de abóbora, mas quando atravessei o campo montado no meu cavalo, vi algo que me fez parar. Duas crianças, sozinhas, sujas, cansadas, segurando abóboras como se fossem a única coisa que tinham. Naquele momento eu ainda não sabia, mas aquele encontro no meio da minha plantação iria mudar minha vida para sempre. O sol daquela tarde de quarta-feira batia de lado, jogando sombras compridas entre as fileiras de abóbora. Era o tipo de tarde que o sertão conhece bem. O calor que não queima, mas pesa, aquele calor úmido e baixo que gruda na roupa e faz o suor escorrer devagar pelo pescoço. O vento estava fraco, quase nada. Apenas um sopro de vez em quando que movia as folhas grandes das abóboras com uma preguiça que parecia combinar com o ritmo lento daquela hora do dia. João Ferreira tinha 48 anos e havia aprendido a ouvir a fazenda. Depois de mais de 2 décadas cuidando daquele pedaço de terra no interior de Goiás, ele conhecia cada som que o lugar fazia. Sabia o barulho do vento passando pelo bambuzal nos fundos. Sabia o canto dos pássaros que anunciavam chuva. Sabia quando o gado estava inquieto e quando estava satisfeito. Conhecia o farfalhar das folhas de abóbora quando um tatu passava por baixo delas à noite. Eram sons que ele guardava no corpo, não na cabeça. Por isso, quando ouviu aquilo, parou imediatamente. Estava a cavalo, no final da inspeção das fileiras do lado leste da plantação. Fantasma, seu cavalo malhado de 15 anos, também parou. O animal levantou levemente a cabeça, as orelhas se moveram para frente, sinal de que tinha ouvido também. João ficou parado, segurando o fôlego, silêncio. Depois, de novo, baixo, quase abafado. Um choro. Não era o choro de um adulto. Era fino, contido, como alguém que havia chorado muito e já não tinha mais força. Apenas aquele soluço seco e involuntário que escapa quando o corpo não aguenta mais segurar. João conhecia esse tipo de choro. Tinha ouvido uma vez, anos atrás, quando encontrou um bezerro preso em arame farpado no meio da caatinga. Um choro sem esperança, desses que não pede socorro porque já desistiu de ser ouvido. Desceu do cavalo devagar. Prendeu Fantasma num mourão próximo com um nó frouxo e entrou entre as fileiras com cuidado, dobrando o corpo para não machucar as plantas. As folhas das abóboras eram grandes como pratos fundos e cobriam o chão quase completamente, criando uma espécie de teto baixo e verde que escondia tudo o que estava embaixo delas. Seguiu o som. 3 fileiras adentro, o choro ficou mais claro. E então ele viu 2 crianças. Estavam encolhidas no chão, entre 2 plantas grandes, com os joelhos dobrados contra o peito e os corpos tão juntos um do outro que pareciam uma coisa só. A menina era mais velha. Devia ter uns 7 anos, talvez 8. O menino era menor, talvez 5 anos. Os 2 usavam roupas simples, uma camiseta e um short cada um, mas as roupas estavam sujas, com manchas de terra úmida e folhas presas no tecido. O cabelo da menina estava embaraçado, cheio de gravetos finos. Mas o que fez o coração de João apertar de verdade foram os pés. Os 2 estavam descalços, e não era a descalcidade de quem saiu de casa assim por hábito, como fazem muitas crianças no interior. Era a descalcidade de quem havia caminhado longe demais, por tempo demais, sem proteção nenhuma. Os pés estavam escuros de terra, com pequenos cortes nas solas e nos calcanhares, e havia um arranhão mais fundo na lateral do pé do menino, que ainda parecia fresco. Aquelas crianças tinham caminhado muito. Quando João apareceu entre as plantas, os 2 se assustaram de um jeito que partia o coração. O menino deu um grito pequeno e se jogou para trás. A menina foi mais rápida. Num movimento instintivo, ela puxou o irmão para junto do corpo e o abraçou com os 2 braços, colocando o próprio corpo entre ele e João.
Os olhos dela eram grandes e escuros e estavam cheios de um medo velho, daquele medo que não é de coisa nova, mas de coisa que já aconteceu antes. João parou na hora. Não deu um passo a mais. Baixou o corpo devagar, dobrando os joelhos até ficar quase na altura deles. Abriu as mãos para o lado, com as palmas abertas, como se quisesse mostrar que não tinha nada nelas. Ei, calma, disse, com a voz mais baixa que conseguiu. Eu não vou machucar vocês. Pode ficar sossegada. O menino ainda chorava, mas agora era um choro diferente, mais assustado do que cansado. A menina não chorava. Ela o encarava com uma seriedade que não era de criança. Era o olhar de alguém que havia aprendido cedo que precisava estar de guarda. João não se mexeu. Ficou naquela posição, agachado, esperando. Devagar, a respiração do menino foi se acalmando. "O que vocês estão fazendo aqui?" João perguntou, ainda com a voz baixa. A menina demorou. Olhou para o irmão, depois para João, depois para o chão entre eles. Estava calculando, pesando se podia ou não podia. João reconheceu aquilo também. Era a hesitação de quem aprendeu que contar a verdade nem sempre é seguro. Por fim, ela disse quase sem voz: "A gente se perdeu." João olhou ao redor, como se a paisagem pudesse ajudá-lo a entender. A fazenda ficava a mais de 20 quilômetros da cidade mais próxima. A estrada principal passava longe. Não havia casas de vizinhos a menos de 8 quilômetros em qualquer direção. Para chegar até aquela plantação, aquelas crianças teriam precisado de muito tempo, muita determinação ou muita desesperança. "Perdidos como?" ele perguntou. "Perdidos de onde?" A menina olhou para o chão de novo. A resposta demorou mais dessa vez. Quando veio, veio em 2 palavras apenas. "A gente fugiu." Aquelas palavras caíram no silêncio da plantação como uma pedra cai numa água parada. João sentiu o peso delas se espalhando pelo peito. Foi só então que ele prestou atenção no que o menino segurava nas mãos. Um carrinho de brinquedo, pequeno, de plástico, com uma roda faltando e a lataria amassada. Era tão velho e tão surrado que mal dava para ver qual cor havia sido originalmente. O menino segurava aquilo com os 2 punhos fechados, apertado contra o peito, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era, provavelmente, a única coisa que ele havia trazido. João sentiu a garganta fechar. "E fugiram de onde?" Ele disse ainda agachado, ainda com as mãos abertas. "De casa." A menina respondeu. E então, como se aquela palavra tivesse aberto uma comporta que ela havia mantido fechada por horas, ela começou a falar. Devagar no começo, depois mais rápido. O pai bebia. Bebia faz tempo, mas ultimamente estava pior. Na noite anterior tinha sido ruim demais. Gritos, coisas quebrando, um medo que encheu a casa toda e não cabia mais dentro das paredes. No meio da madrugada, quando a casa finalmente ficou quieta, a menina pegou o irmão pela mão. Não disseram nada um para o outro. Saíram pelos fundos, descalços para não fazer barulho, e foram andando pela estrada de terra até chegar no asfalto. Ali esperaram. Quando um ônibus parou, eles subiram. O motorista não perguntou nada. Talvez achasse que havia um adulto com elas, ou talvez simplesmente não quisesse saber. Desceram numa parada qualquer, num lugar que não conheciam, e começaram a andar. Andaram o dia inteiro, com fome porque não havia levado nada de comer, com sede porque tinham bebido água de um córrego que encontraram no meio do caminho, com medo, sempre. Até que as pernas não aguentaram mais e eles se enfiaram entre as plantas de abóbora, porque era o único lugar que parecia escondido o suficiente para descansar. Quando a menina terminou de falar, o silêncio voltou. João ficou parado por um momento. 3 anos vivendo sozinho naquela fazenda, evitando gente, evitando conversa, evitando sentir qualquer coisa que não fosse o cansaço honesto do trabalho físico. 3 anos desde que Ana tinha morrido e ele havia enterrado o luto no fundo da terra junto com ela.
Mas ver aquelas duas crianças ali, perdidas, com fome, com os pés cortados, abraçadas uma na outra no meio da plantação de abóbora, quebrou alguma coisa dentro dele que ele nem sabia que ainda estava inteira. "Vocês comeram hoje?" ele perguntou. Os dois balançaram a cabeça. Não. João se levantou devagar, sem movimentos bruscos, e voltou até Fantasma. Abriu a mochila de couro presa na sela e tirou o que tinha. Um pão de sal dobrado num guardanapo e um pedaço de queijo meia-cura embrulhado em papel. Era o lanche que ele levava todo dia para o campo e que raramente comia por inteiro. Voltou até as crianças e colocou tudo no chão entre eles. O menino olhou para a comida. Depois olhou para a irmã. Ela fez um sinal com a cabeça. E ele se jogou sobre o pão com uma fome que João nunca havia visto numa criança daquele tamanho. A menina tentou comer com calma. Tentou ser contida, como se quisesse mostrar que estava bem, que não estava desesperada. Mas a fome era mais forte do que o orgulho, e em pouco tempo ela também comia rápido, com as duas mãos. João ficou parado, olhando para os dois. O sol estava descendo. Em menos de 2 horas seria noite, e a temperatura no campo cai rápido depois que o sol some. "Vocês vêm comigo", ele disse. A menina parou de comer e o olhou. "Para onde?" "Para minha casa." "E depois?" João olhou para o céu que já começava a ganhar tons de laranja no horizonte. "Depois a gente resolve." Fantasma era um cavalo velho e paciente, desses que parecem entender quando a situação pede calma. João o havia comprado ainda jovem, há mais de 12 anos, num leilão em Porangatu, e desde então os dois tinham percorrido juntos cada centímetro daquela fazenda. O animal conhecia os caminhos de cor, sabia onde o chão era mais firme, onde a trilha afunilava entre as cercas, onde precisava abaixar a cabeça para passar sob os galhos do cerrado que crescia nas bordas da propriedade. Por isso, João confiou a ele o caminho de volta enquanto cuidava das crianças. Colocou o menino na frente da sela, bem no centro, com as perninhas curtas pendendo para os lados, sem alcançar os estribos. O menino ficou rígido no começo, com as mãos apertadas no canto do arção, sem saber o que fazer com o corpo. Mas Fantasma deu os primeiros passos com tanta suavidade que o menino foi relaxando, sem perceber. E em poucos minutos estava segurando a crina do cavalo com uma das mãos e com a outra ainda apertando o carrinho de brinquedo contra o peito. A menina montou atrás de João. Ele sentiu as mãos dela se fecharem na parte de trás da sua camisa. Um aperto leve, cauteloso, como quem segura sem querer parecer que precisa. João fingiu não notar. Fez Fantasma andar devagar, num passo cadenciado e tranquilo que balançava todos os três com o mesmo ritmo. A estrada de terra que cortava a fazenda tinha pouco mais de 3 quilômetros do lado leste até a sede. De dia, João fazia esse trajeto em 20 minutos quando estava com pressa. Naquela tarde, levou quase o dobro do tempo. Não porque Fantasma fosse devagar demais, mas porque João não teve vontade de apressar nada. O sol estava descendo pelos lados do horizonte, tingindo o céu de um laranja que o Cerrado goiano sabe fazer como poucos lugares no mundo. Um laranja que começa quente e vai esfriando em rosa, depois lilás, até chegar num azul escuro que engole tudo antes da noite fechar de vez. As sombras das árvores se alongavam pela estrada de terra e os grilos já começavam a afinar o coro que tocava toda a noite sem falta. João não disse nada durante o caminho. A menina também não falou. O menino adormeceu na sela antes de chegar na metade do trajeto, com a cabeça pendendo levemente para o lado e o carrinho ainda apertado na mão. João colocou um braço na frente dele por precaução, como uma grade humana, e Fantasma ajustou o próprio passo como se soubesse que havia uma criança dormindo em cima dele. Quando a sede da fazenda apareceu no fim da estrada, o sol tinha desaparecido completamente atrás das colinas, e o céu estava naquele tom de índigo profundo que vem antes das primeiras estrelas. A casa era simples.
João nunca havia se importado muito com aparências. Enquanto Ana era viva, ela era quem dava vida ao lugar, com vasos de flores na janela, uma toalha colorida na mesa, cheiro de comida boa saindo pela porta. Depois que ela foi, tudo aquilo foi desaparecendo aos poucos, não por descuido, mas por falta de razão. Para que flores na janela, se não havia ninguém para olhar? Para que toalha bonita na mesa, se ele comia de pé na pia, na maioria das vezes, com um prato qualquer e sem pressa de terminar? A casa era de madeira escura, com uma varanda larga na frente sustentada por 4 pilares grossos. Tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha de fogão a lenha e um banheiro que João havia construído ele mesmo, anos atrás, do lado de dentro, porque Ana odiava o frio da madrugada quando precisava ir até o banheiro externo. Havia um pé de manga velho na lateral que sombreava metade do telhado no verão. Uma cerca baixa de madeira cercava o pequeno jardim da frente, onde cresciam, sem muito cuidado, algumas mudas de hortelã e uma roseira que teimava em viver, apesar de ninguém cuidar dela. João desceu do cavalo e ajudou a menina a descer. Depois pegou o menino dormindo nos braços. O menino mexeu levemente, murmurou algo incompreensível, mas não acordou. João o carregou até a varanda e o deitou no banco comprido de madeira que ficava ali, coberto por uma almofada gasta. "Pode entrar", disse para a menina, empurrando a porta que nunca tinha chave. Ela entrou devagar, olhando para tudo com aquela atenção silenciosa que as crianças que passaram por coisas difíceis costumam ter. Não era curiosidade de criança que explora um lugar novo com alegria. Era uma observação cuidadosa de quem está avaliando se o lugar é seguro. João foi até a cozinha e acendeu o fogão. Tinha arroz já lavado numa panela desde a manhã, feijão que havia cozido 2 dias antes e precisava só ser requentado. E ovos. Sempre havia ovos. Ele tinha galinhas soltas no quintal e colhia uns 6, 7 por dia. Botou tudo no fogo e, enquanto esperava, foi até a varanda buscar o menino, que acordou quando João o pegou nos braços, olhou ao redor com os olhos ainda meio fechados e voltou a dormir antes mesmo de ser deitado no sofá da sala. Quando a comida ficou pronta, João chamou a menina. Ela estava parada perto da janela da sala, olhando para fora. João seguiu o olhar dela e viu o que ela estava olhando. A plantação, lá no fundo, mal visível na escuridão que já havia tomado conta do campo. Estava olhando para o lugar de onde tinha vindo. João não soube dizer se era saudade, medo ou simplesmente o instinto de saber onde está a saída. "Comida está pronta", ele disse. Ela se virou e o seguiu até a cozinha. João acordou o menino com cuidado, chamando baixinho, e o levou pela mão até a mesa. O menino se sentou ainda sonolento, esfregando os olhos com o punho fechado. O carrinho de brinquedo foi colocado com cuidado sobre a mesa, do lado do prato, como quem reserva o lugar de um amigo. João colocou os pratos, arroz, feijão, ovos mexidos com sal e cheiro verde, um copo de água para cada um. Os dois ficaram olhando para a comida por um segundo. João percebeu aquela pausa e entendeu o que ela significava. Não era falta de fome, era o oposto. Era uma abundância que eles não estavam acostumados a ver de uma vez só. Era o tipo de hesitação de quem tem medo de começar porque não quer que acabe. "Podem comer", ele disse. "Tem mais se precisar." A menina pegou a colher com cuidado. O menino foi direto com a mão antes que a irmã pudesse corrigir ele, e ela deu uma olhadinha de lado, mas não disse nada. Deixou o irmão comer do jeito que queria. Comeram em silêncio. João ficou sentado do outro lado da mesa, com um copo de café preto que havia esquentado no fogo. Não comeu. Ficou apenas ali, presente, sem fazer nada que pudesse quebrar aquele momento de tranquilidade que as crianças precisavam. No meio da janta, sem avisar ninguém, o menino simplesmente parou de comer, pousou a colher, apoiou a cabeça no braço dobrado sobre a mesa e dormiu. Assim,
do nada, como crianças pequenas fazem quando o corpo não aguenta mais. A menina olhou para ele com uma expressão que misturava ternura e cansaço. Ele sempre faz isso, ela disse baixinho, como se estivesse se desculpando. Não tem problema nenhum, João respondeu. Ele se levantou, pegou o menino no colo com cuidado para não acordar e levou até o sofá da sala, deitando ele de lado com uma almofada debaixo da cabeça. Voltou para a cozinha. A menina ainda estava à mesa, com o prato quase vazio, olhando para o lugar onde o irmão havia sentado. Você tem nome? João perguntou, sentando de volta. Lara, ela disse. E ele? Pedro. João assentiu. Eu sou João. Ela olhou para ele por um momento, como se estivesse decidindo alguma coisa. Moço João. Pode ser só João. João... Ela recomeçou com uma voz que tentava parecer firme, mas tinha uma tremida no fundo. Você vai mandar a gente embora? João segurou o copo de café com as duas mãos e ficou olhando para o líquido escuro por alguns segundos. Pensou em dizer que não era da conta dele, que ele ia chamar a polícia, que ele não estava em condições de cuidar de ninguém, que tinha passado 3 anos construindo uma solidão que funcionava, que cabia certo, que não doía mais do que ele conseguia suportar. Pensou em dizer tudo isso, mas olhou para aquela menina de 7 anos que havia atravessado uma madrugada e um dia inteiro descalça numa estrada desconhecida para proteger o irmão de 5, e não conseguiu dizer nada disso. Não hoje, ele respondeu. Lara respirou. Um respirar longo e fundo, daqueles que a gente faz quando estava segurando o ar sem saber. João se levantou e foi buscar 2 colchões que ficavam guardados no quarto de hóspedes. Um quarto que havia sido feito para visitas que nunca mais apareceram depois da morte de Ana. Estendeu os colchões no chão da sala. Pegou 2 lençóis do armário e 2 travesseiros. Podem dormir aqui, ele disse. Lara ficou parada olhando para os colchões arrumados no chão. Depois, olhou para João com uma expressão que ele não soube definir bem. Era algo entre gratidão e surpresa, como quem não esperava que o mundo pudesse ser gentil daquele jeito. Obrigada, ela disse. Não precisa, João respondeu. Ela foi deitar ao lado do irmão. João apagou a luz da sala, deixando apenas o clarão fraco que vinha da cozinha, e foi para a varanda. Sentou na cadeira de balanço que ficava no canto, a mesma cadeira onde Ana costumava sentar nas noites de verão para tomar o fresco. Ficou olhando a plantação na escuridão, ouvindo os grilos e o vento baixo que tinha voltado depois do pôr do sol. 3 anos. 3 anos de silêncio naquela varanda, e agora havia 2 crianças dormindo dentro da sua casa. João ficou ali por muito tempo, balançando devagar, com o copo de café já frio nas mãos, olhando para a noite e pensando em coisas que havia muito tempo havia parado de pensar, sobre responsabilidade, sobre presença, sobre o que significa estar vivo num lugar quando você passou anos apenas existindo nele. As estrelas foram aparecendo uma por uma sobre o cerrado. João ficou até o céu encher de luz. João não dormiu naquela noite. Não foi por falta de cansaço. O corpo tinha cansaço de sobra, como sempre tinha depois de um dia inteiro no campo. Era um cansaço honesto de músculo e osso, daquele que normalmente o derrubava na cama antes mesmo de apagar a luz. Mas naquela noite, o cansaço ficou do lado de fora, esperando enquanto a cabeça não parava de trabalhar. Ele ficou na varanda até perto da meia-noite. Depois entrou, andou até a porta da sala e ficou parado no vão, olhando para as 2 crianças dormindo no chão. A luz fraca que entrava pela janela iluminava apenas os contornos, o volume pequeno dos 2 corpos debaixo dos lençóis, o braço de Pedro esticado para o lado com o carrinho de brinquedo ainda na mão, o cabelo de Lara espalhado sobre o travesseiro. Dormiam fundo, com aquela entrega total que as crianças têm quando finalmente se sentem seguras.
João ficou olhando por um tempo que não soube medir. Depois foi para o quarto, deitou na cama com as botas ainda nos pés e ficou de olho aberto no teto de madeira escura até o céu do lado de fora começar a clarear. Antes do sol nascer, ele já estava de pé. Fez café no fogão a lenha. Devagar, no silêncio da madrugada que ainda cheirava a sereno e terra molhada. Tomou em pé, na pia, olhando pela janela da cozinha para o campo que ia ganhando forma aos poucos, na luz cinza da aurora. Os pássaros começaram antes mesmo do sol aparecer. Primeiro um, depois três. Depois uma confusão de cantos que o cerrado goiano fazia toda manhã como se estivesse comemorando o dia. João escutou aquilo tudo e pela primeira vez em muito tempo percebeu que estava realmente ouvindo. Não apenas existindo no meio do som, ouvindo de verdade. Às 6 da manhã, antes que as crianças acordassem, ele saiu. Deixou um bilhete na mesa da cozinha, escrito num papel de caderno com letra grande e caprichada, porque não sabia se Lara sabia ler, mas queria tentar de todo jeito. Escreveu: "Fui na cidade. Volto logo. Tem pão na mesa e leite no fogão. Não saiam." Embaixo do bilhete colocou um copo com suco de laranja que havia espremido rápido antes de sair, e 2 pães com manteiga enrolados num guardanapo. Pegou a caminhonete velha que ficava na garagem de tábua ao lado da casa, uma F100 de 1982, azul desbotada, que rangia em cada buraco da estrada, mas nunca havia deixado João na mão. Saiu pela porteira com o motor roncando baixo na friagem da manhã e seguiu pela estrada de terra até o asfalto e do asfalto até a cidade. A Badiânia ficava a 23 quilômetros da fazenda. Uma cidade pequena do interior goiano, daquelas que tem uma praça com um coreto no centro, uma igreja matriz de frente para essa praça, um mercadinho, uma farmácia, um posto de gasolina com borracharia junto, e um bar que abre às 7 da manhã porque os peões do campo chegam cedo. João ia à cidade uma vez por semana, normalmente às sextas, para comprar mantimento e resolver o que precisasse. Conhecia todo mundo e todo mundo o conhecia. Ou pelo menos conhecia o suficiente para saber que era o viúvo da fazenda que não gostava muito de conversa. Naquela manhã de quarta-feira, João foi direto para a igreja. Padre Eugênio estava no pátio dos fundos, regando um canteiro de manjericão com uma regadora de plástico amarelo. Era um homem de uns 60 anos, baixo e largo, com cabelos brancos cortados curtos e um jeito de andar calmo que transmitia uma serenidade que João nunca havia conseguido sentir inveja, porque parecia genuína demais para isso. Padre Eugênio havia casado João e Ana 17 anos atrás e havia rezado a missa de 7º dia quando Ana morreu. Era o único homem da cidade com quem João falava mais do que o necessário. "João Ferreira", o padre disse, sem se virar, como se soubesse quem estava chegando pelo barulho dos passos. "Você está aparecendo numa quarta de manhã. Alguma coisa aconteceu." Não era pergunta. João tirou o chapéu e o segurou nas mãos. "Padre, eu preciso de orientação." O padre pousou a regadora no chão, se virou e olhou para João com atenção. Esperou. João contou tudo. Desde o choro que havia ouvido entre as fileiras de abóbora na tarde anterior, até os 2 colchões estendidos no chão da sala onde as crianças ainda dormiam. Contou sobre os pés cortados, sobre o carrinho de brinquedo quebrado, sobre a menina de olhos grandes que havia colocado o próprio corpo entre o irmão e um desconhecido por instinto. Contou o que Lara havia dito sobre o pai, sobre a madrugada, sobre o ônibus. Padre Eugênio ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando João terminou, o padre ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o canteiro de manjericão, como se as respostas estivessem escondidas entre as folhas verdes. "Você fez certo em ficar com elas ontem à noite", ele disse por fim. "Mas agora precisa fazer certo também no que vem depois. É por isso que eu vim." O padre assentiu. "Precisa falar com o conselho tutelar."
hoje mesmo. O Conselho Tutelar de Abadiânia funcionava numa sala pequena ao lado da prefeitura, com uma mesa, 3 cadeiras, um ventilador de teto barulhento e uma conselheira chamada Dona Fátima, que havia exercido aquela função por 11 anos e conhecia de cor cada família em situação de vulnerabilidade do município e dos arredores. Era uma mulher alta, de cabelos pretos presos num coque, com óculos de armação grossa e um jeito direto de falar que não perdia tempo com rodeios. João chegou lá às 8h30, quando a sala ainda estava sendo aberta. Dona Fátima o ouviu do começo ao fim, com uma atenção profissional que misturava cuidado genuíno com a frieza necessária de quem lida com histórias difíceis todo dia, sem poder se despedaçar em cada uma delas. Enquanto João falava, ela anotava num bloco amarelo com uma caneta esferográfica azul, sem pausar, sem piscar muito. Quando ele terminou, ela fechou o bloco. Você disse que a menina falou que o sobrenome do pai é Souza e que moravam em direção a Goiânia? Foi o que ela disse. Já tem uma busca aberta, Dona Fátima disse com uma calma que surpreendeu João. Chegou um alerta ontem à tarde. 2 crianças desaparecidas, Lara e Pedro Souza, 6 e 4 anos. João piscou. Ela me disse 7 e 5. Crianças às vezes não sabem a própria idade certinha. A conselheira disse, sem julgamento. O que importa é que a polícia já estava procurando. Vou ligar agora para o delegado e para a assistente social responsável pelo caso. E o pai? Dona Fátima tirou os óculos e os limpou no canto da blusa. Era um gesto que João percebeu que ela fazia quando ia dizer algo difícil. O pai foi detido ontem à noite. Vizinho chamou a polícia depois que percebeu que as crianças tinham sumido e ouviu o homem fazendo escândalo na rua. Ele estava em estado grave de embriaguez. Ela fez uma pausa. Não é a primeira ocorrência. João ficou em silêncio. Elas não podem voltar para ele, né? Não no momento, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Vai depender de muita coisa. Avaliação, acompanhamento, processo. Pode levar tempo. E enquanto isso, Dona Fátima colocou os óculos de volta. Enquanto isso, se o senhor topar, elas podem ficar provisoriamente com o senhor. O senhor é maior de idade, reside em local fixo, tem condições de sustento. Precisaríamos fazer uma visita para verificar as condições da residência, mas pelo que o padre Eugênio sempre falou do senhor, não deve haver impedimento. João notou que ela havia mencionado o padre sem que ele tivesse dito que vinha de lá. Padre Eugênio provavelmente já havia ligado antes mesmo de João chegar na sala. Por quanto tempo? João perguntou. Inicialmente alguns dias, até localizarmos parentes próximos que possam assumir a guarda. Tios, avós, alguém da família que esteja em condições? João assentiu devagar. Tá bom. Dona Fátima anotou mais alguma coisa no bloco. O senhor volta para a fazenda agora? Sim. Não deixa as crianças saírem da propriedade ainda. A assistente social vai até lá ainda hoje ou amanhã de manhã para fazer o primeiro atendimento. João se levantou, colocou o chapéu de volta e agradeceu. Saiu pela porta e ficou parado na calçada por um momento, olhando para a praça, onde um homem varrendo as folhas da noite anterior empurrava uma pilha de jacarandá seco pelo ladrilho. Comprou mantimento no mercadinho. Mais arroz, mais feijão, frango, legumes. Comprou também biscoito de polvilho, goiabada, leite condensado. Comprou um par de sandálias infantis. Pediu para a moça do caixa ajudar a escolher o número, explicando que eram para uma menina de uns 7 anos e um menino de uns 5. E a moça escolheu sem fazer pergunta nenhuma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de sair da cidade, parou na farmácia e comprou uma pomada para corte e uma caixa de curativo. Voltou para a fazenda com a caminhonete carregada. Quando entrou pela porteira e avistou a casa no fim da estrada, viu os dois no quintal.
Pedro estava de pé, perto da cerca, olhando fascinado para as galinhas que bicavam o chão ao redor dos seus pés. As mãos estavam estendidas para a frente, abertas, como se tentasse convencer uma delas a pousar ali. O carrinho de brinquedo estava no chão ao lado dele, temporariamente esquecido. Lara estava sentada no degrau da varanda, com o papel do bilhete que João havia deixado dobrado na mão. Quando ouviu o barulho da caminhonete, ela levantou os olhos. Quando reconheceu o veículo, João viu claramente, mesmo de longe, o momento em que os ombros dela relaxaram. Ela havia esperado. Havia ficado onde ele havia pedido. Havia cuidado do irmão. Havia lido o bilhete e havia esperado. João parou a caminhonete, desceu com as sacolas e foi até a varanda. Colocou tudo no chão e tirou as sandálias da sacola menor, estendendo para Lara. "Para você", disse. "E esse aqui é do Pedro." Ela olhou para as sandálias nas mãos de João. Depois olhou para ele. Tinha uma expressão que ele não soube nomear direito naquele momento, mas que mais tarde, pensando na varanda daquela noite, ele entendeu que era espanto. O espanto simples e honesto de uma criança que não estava acostumada a que alguém pensasse nela. "Obrigada", ela disse com uma voz pequena. "Vem cá", João disse, sentando no degrau ao lado dela. "Deixa eu ver esses pés." Ela estendeu os pés sem reclamar. João abriu a pomada e os curativos e tratou cada corte com cuidado, devagar, sem apertar demais. Ela ficou quieta, olhando para o campo com aquela seriedade silenciosa que já estava começando a parecer familiar para ele. Quando terminou, foi até Pedro, que havia conseguido finalmente que uma galinha comesse da sua mão e estava radiante com a conquista. João agachou ao lado dele, tratou os pés do menino também. Pedro mal prestou atenção. Estava completamente absorto nas galinhas, já planejando qual seria a próxima a comer da sua mão. João ficou agachado por um momento depois de terminar, olhando para o menino que ria para as aves como se não houvesse nada de errado no mundo, e pensou que talvez não houvesse. Pelo menos não ali. Pelo menos não naquele momento. A assistente social chegou na manhã seguinte. Era uma mulher jovem, devia ter uns 30 anos, chamada Renata. Veio num carro branco do município, com uma pasta de documentos debaixo do braço e um sorriso profissional que tentava equilibrar seriedade e delicadeza ao mesmo tempo. João a recebeu na varanda, ofereceu café e ela aceitou sem cerimônia, o que ele interpretou como um bom sinal. Renata conversou com as crianças primeiro sozinha na sala, enquanto João ficou na cozinha, fingindo arrumar as prateleiras que já estavam arrumadas. Não conseguiu ouvir o que era dito. As vozes eram baixas demais, mas ouviu Pedro rir em algum momento e aquilo foi suficiente para que ele relaxasse os ombros que havia mantido tensos desde que o carro havia entrado pela porteira. Depois, ela conversou com João. Fez perguntas diretas e anotou tudo com uma letra miúda e inclinada que enchia as linhas do formulário de uma forma que parecia não desperdiçar espaço. Perguntou sobre a situação financeira da fazenda, sobre a rotina, sobre a estrutura da casa, sobre o histórico de João, sobre a morte de Ana. Essa última com uma delicadeza que João reconheceu como treinada, mas genuína. João respondeu tudo com a mesma objetividade com que respondia perguntas sobre o gado ou sobre a lavoura. Sem drama, sem floreio. Apenas os fatos. No final, Renata fechou a pasta e olhou para ele com uma expressão avaliativa. "O senhor mora sozinho há 3 anos", ela disse. Não era acusação, era observação. "Sim. Nunca pensou em ter companhia? Reconstruir uma vida?" João olhou pela janela. Do lado de fora, Pedro havia encontrado um graveto comprido e o usava para desenhar círculos na terra do quintal. Lara estava sentada numa pedra perto da cerca, olhando para o horizonte com aquela atenção séria que ela colocava em tudo. "Não muito", ele respondeu honestamente. Renata seguiu o seu olhar pela janela. "Elas são boas crianças",
ela disse, com uma voz que havia saído do tom profissional por um momento. Lara, especialmente, para a idade que tem, carrega muito. Eu sei, João disse. Vou registrar a guarda provisória com início de hoje. Ela se levantou, ajeitou a pasta debaixo do braço. Sobre parentes, já iniciamos a busca. O pai tem uma irmã em Anápolis, mas ela tem 3 filhos pequenos e marido desempregado. Tem também uma avó paterna, mas é idosa e mora sozinha, sem condições de assumir 2 crianças. Ela fez uma pausa. Pode demorar um pouco até definirmos algo. Quanto tempo é um pouco? João perguntou. Semanas, ela disse. Talvez mais. João assentiu. Renata foi embora com o carro branco, levantando uma nuvem fina de poeira vermelha na estrada de terra. João ficou na varanda vendo o carro sumir e depois ficou olhando para nada por um momento, com o café esfriando na mão. Então Pedro veio correndo da direção do quintal. Chegou ofegante na varanda e anunciou com toda a seriedade do mundo que havia decidido que a galinha ruiva era a mais inteligente de todas e que queria dar um nome a ela. Pode, João disse. Posso chamar de Rosinha? Pode chamar do que quiser. Pedro saiu correndo de volta para o quintal para comunicar a Rosinha sobre sua nova identidade. João olhou para aquilo e sentiu algo que havia esquecido como era. Vontade de sorrir. Os dias que se seguiram aconteceram com uma naturalidade que João não havia previsto. Ele havia imaginado que seria difícil, que teria que aprender um jeito novo de se mover dentro da própria casa, que as crianças atrapalhariam a rotina da fazenda, que haveria choro, birra, conflito. Havia se preparado mentalmente para o esforço, como se preparava para qualquer trabalho pesado, com disposição prática e expectativa zero de conforto. Mas não foi assim, foi surpreendentemente natural. Pedro acordava cedo, antes até de João às vezes, e já saía direto para o quintal para visitar Rosinha e as outras galinhas. Tinha um jeito de andar descalço pela grama molhada do orvalho da manhã que lembrava alguém que havia nascido para aquilo, pisando com cuidado entre as pedras e as raízes, como se o chão fosse velho conhecido. Comia bem, dormia fundo, ria fácil. Era o tipo de criança que encontra alegria nas coisas pequenas, com uma facilidade que parecia desafiar tudo que havia passado. Lara era diferente. Lara acordava quieta, dobrava o lençol antes de qualquer coisa, lavava o rosto, penteava o próprio cabelo com um pedaço de pente que João havia encontrado numa gaveta e oferecido a ela sem cerimônia. Depois ia para a cozinha e ficava olhando enquanto João preparava o café da manhã. E um dia, sem pedir licença, simplesmente começou a ajudar. Pegou os ovos da cesta, quebrou um por um na tigela sem derramar nenhum, e mexeu a mistura com uma colher grande enquanto João cortava o pão. Não trocaram uma palavra durante aquilo. Não precisaram. A partir daquele dia, o café da manhã passou a ser feito a 2. João começou a levar as crianças para o campo com ele quando a tarefa do dia permitia. Nos primeiros dias, levou apenas Lara, enquanto Pedro ficava em casa com a porta do quintal aberta e Rosinha fazendo companhia. Mas Pedro reclamou tanto da exclusão que a partir da segunda semana os 3 iam juntos, João no cavalo fantasma e as crianças numa charrete velha que ele havia reformado especialmente para isso, consertando 2 bancos de madeira que estavam apodrecidos e pregando tábuas novas com pregos grossos. Pedro chamou a charrete de foguete. Por que foguete? Lara perguntou com uma cara de quem não estava convencida. Porque vai rápido. Pedro respondeu, com toda a lógica de 5 anos. A charrete não ia rápido, ia devagar, puxada por uma mula chamada Baiana que tinha seu próprio ritmo e não negociava. Mas Pedro ficou com o nome e, a partir dali, toda manhã, ele anunciava que estava pronto para ir no foguete com uma animação que não combinava em nada com a velocidade do veículo. João começou a notar coisas na fazenda que havia deixado de ver.
As cores, por exemplo, o vermelho-laranja das flores do ipê que crescia perto do açude que ele havia parado de olhar de verdade há anos. O verde particular da plantação de abóbora, quando a luz da manhã pegava de lado e as folhas grandes pareciam ter luz própria. O jeito que o céu do cerrado muda de cor nas 3 horas da tarde, passando por um azul tão intenso que parece pintado. Notou essas coisas porque as crianças as notavam. Pedro parava no meio do caminho para mostrar uma borboleta amarela que havia pousado numa flor. Lara observava as nuvens e tentava adivinhar para onde o vento estava levando cada uma. Eram coisas pequenas, bobas talvez para um adulto, mas que iam abrindo algo dentro de João que havia estado fechado por muito tempo. À noite, depois do jantar, os três ficavam na varanda. João havia encontrado no fundo do armário um baralho de cartas que havia comprado numa feira anos atrás e nunca usado. Lara aprendeu os jogos que ele ensinou com uma velocidade que o surpreendeu, e dentro de poucos dias já o batia na maioria das partidas, com uma calma que não deixava dúvida de que ela havia entendido as regras melhor do que ele. Pedro não entendia bem as regras de nenhum jogo, mas inventava as suas próprias variações em tempo real, o que tornava cada partida imprevisível, e João havia descoberto muito mais divertida do que qualquer jogo com regras fixas. Foram essas noites na varanda que João guardou mais fundo. A luz amarela da lâmpada que iluminava a mesa de madeira, o som dos grilos do campo, o baralho sendo embaralhado por mãos pequenas, Pedro bocejando, mas recusando dormir porque queria mais uma rodada. Lara tentando manter o rosto sério quando ganhava, falhando sempre um pouco, deixando escapar um sorriso que ela tentava esconder, mas não conseguia. A casa havia parado de ser silenciosa. Não de repente, não de uma vez só, mas aos poucos, como quando a chuva começa com poucas gotas e você quase não percebe que está molhando até estar completamente encharcado. O silêncio foi cedendo espaço. Primeiro para os sons de manhã cedo, os passos de Pedro no quintal, o barulho de prato e colher na cozinha. Depois para as vozes à tarde, chamando um ao outro, perguntando coisas, rindo de algo que João nem sempre entendia, mas aprendera a receber com o mesmo prazer. Desenhos começaram a aparecer na geladeira. O primeiro foi uma surpresa. João abriu a geladeira numa manhã para pegar o leite e encontrou um papel colado na porta com fita adesiva. Um desenho de giz de cera representando 3 figuras. Uma grande, de chapéu, e 2 menores. Embaixo, em letras grandes e tortas, estava escrito: Eu, Pedro e Lara. João ficou parado olhando para aquilo por mais tempo do que seria necessário para simplesmente ver um desenho. Depois fechou a geladeira e foi tomar o café que Lara já estava preparando. Não disse nada sobre o desenho, mas naquela semana foi até a cidade e comprou uma caixa de giz de cera nova com 24 cores e deixou na mesa da cozinha sem comentário. No dia seguinte, havia 3 novos desenhos na geladeira. Nas terceira e quarta semanas, Renata voltou 2 vezes. Na primeira visita, trouxe notícias sobre o pai. Estava em acompanhamento obrigatório. Havia admitido o problema com o álcool, mas o processo de avaliação para a eventual retomada de guarda levaria meses, e mesmo assim não havia garantia. Na segunda visita, trouxe notícias sobre os parentes. A tia de Anápolis havia dito que não tinha condições. A avó havia dito o mesmo. João ouviu tudo sentado na mesma cadeira da cozinha onde havia ouvido a primeira vez. E agora? Ele perguntou. Renata abriu a pasta, tirou um documento e colocou sobre a mesa. Agora precisamos pensar numa solução mais permanente para as crianças. João olhou para o documento sem pegá-lo. O que isso significa? Significa que o acolhimento provisório não pode durar indefinidamente. Ela falou com cuidado, pesando cada palavra. Ou encontramos uma família que queira assumir a guarda de forma mais formal,
ou as crianças precisarão ir para uma casa de acolhimento municipal enquanto o processo tramita. João conhecia o que era uma casa de acolhimento municipal. Tinha visto uma, anos atrás, quando foi com Ana fazer uma doação de roupas. Era um lugar limpo, com pessoas dedicadas, mas era uma instituição. Havia muitas crianças e poucos adultos, e cada criança tinha um pedaço de atenção racionado. Quanto tempo eu teria para decidir? João perguntou. Renata o olhou com atenção. Decidir o quê, exatamente? João endireitou as costas na cadeira. Se eu quisesse ficar com elas de forma mais permanente, quanto tempo eu teria para decidir isso? Renata ficou quieta por um momento. Depois disse, não muito, mas o suficiente. João assentiu. Ela foi embora novamente com o carro branco e a poeira vermelha na estrada de terra. João ficou na cozinha por um tempo, olhando para os desenhos na geladeira. 8 no total agora. Cavalos, galinhas, a charrete-foguete, o pé de manga, as abóboras, fantasma com uma estrela na testa. Do quintal vinha a voz de Pedro anunciando algo para Rosinha com toda a solenidade que possuía. Da horta vinha o farfalhar de Lara entre as plantas, onde ela havia começado a ajudá-lo a regar toda a tarde. João ficou ouvindo aqueles sons enchendo cada canto da casa e entendeu que já havia decidido, há algum tempo, na verdade, desde a noite em que ficou na varanda olhando as estrelas, enquanto 2 crianças dormiam dentro da sua casa, talvez. Ou desde a manhã, em que voltou da cidade com sandálias novas e pomada para cortes. Ou desde o primeiro café da manhã, feito a 2, em silêncio, com ovos mexidos e pão. Não havia um momento exato, mas havia uma certeza. A conversa com Renata aconteceu numa terça-feira. João passou a quarta-feira inteira no campo, mais calado do que o normal, o que Pedro notou e comentou com a naturalidade direta que só crianças pequenas têm. João, você tá triste? Estavam na charrete-foguete, voltando do lado oeste da fazenda, onde João havia passado a tarde consertando uma cerca que o gado havia derrubado. O sol estava descendo e a luz daquela hora pegava as copas do cerrado por cima e as deixava com uma borda dourada que parecia acesa. João olhou para o menino, sentado ao lado dele na charrete, com a calça cheia de terra e um galho fino na mão, que havia servido de espada, bengala e antena de rádio ao longo do dia, dependendo da necessidade. Não, João disse. Tô pensando. Em quê? Em vocês. Pedro processou aquilo por alguns segundos com a seriedade de quem resolve um problema complexo. Pensamento bom ou pensamento ruim? João olhou para frente e para a estrada de terra que levava de volta para casa. Bom, ele disse. Muito bom. Pedro pareceu satisfeito com a resposta e voltou a usar o galho como antena de rádio, fazendo sons de estática com a boca. Lara, sentada do outro lado, não havia dito nada durante aquela troca. Mas João sentiu o olhar dela. Quando virou a cabeça, ela desviou os olhos rápido demais para fingir que não estava olhando. Mas havia algo na expressão dela, naquele segundo que João conseguiu ver antes que ela desviasse, que era diferente do costume, menos guardada, mais esperançosa. Ela havia ouvido o que ele disse. Em vocês, muito bom. João não disse mais nada. Não era hora ainda. Mas sentiu que aquelas palavras haviam chegado onde precisavam chegar. Na manhã de quinta-feira, antes das crianças acordarem, João sentou à mesa da cozinha com uma folha de papel em branco e uma caneta. Ficou olhando para o papel por um tempo. Não era homem de escrever muito. Mal havia terminado o ginásio, tinha aprendido a ler por necessidade e a escrever por obrigação. Ana era quem escrevia na família. Cartas para a família dela no Maranhão, bilhetes, listas, aquelas anotações pequenas que ela deixava espalhadas pela casa em pedaços de papel que João continuava encontrando em gavetas e entre páginas de livros anos depois de ela ter morrido.
Cada vez que encontrava um desses papéis, ele dobrava e guardava no bolso da camisa e ficava com ele o dia todo, como se fosse uma companhia. Mas naquela manhã, João pegou a caneta e escreveu. Não foi uma carta longa. Não tinha jeito de fazer uma coisa longa com palavras que ele não dominava. Mas escreveu o que precisava ser escrito, com a letra grande e um pouco torta de quem escreve devagar para não errar. Escreveu para Renata. Dizia que havia pensado bem, que havia pesado tudo o que precisava pesar, que entendia a responsabilidade do que estava pedindo e que não estava pedindo por impulso nem por pena, mas porque havia entendido que aquela fazenda precisava daquelas crianças tanto quanto aquelas crianças precisavam de um lugar seguro para crescer. Que havia 3 anos ele vivia num lugar sem futuro, só passado, e que desde que Lara e Pedro haviam chegado, ele havia lembrado o que era levantar de manhã com algo pela frente. No final escreveu: quero pedir a guarda das crianças de forma permanente. Me diga o que precisa ser feito e eu faço. Dobrou o papel, colocou num envelope que havia achado numa gaveta, escreveu o nome de Renata na frente e foi até a cidade entregar pessoalmente antes do almoço. Renata leu o bilhete ali mesmo, de pé na porta do escritório. Quando terminou, ela tirou os óculos e ficou olhando para João por um momento com uma expressão que ele não soube definir na hora, mas que mais tarde reconheceu como a expressão de alguém que trabalha muito tempo com histórias tristes e de repente se depara com uma que vai em outra direção. Vai ser um processo, ela disse, colocando os óculos de volta. Tem documentação, tem avaliação psicossocial, tem prazo. Eu sei. Pode demorar meses. Eu sei. E enquanto isso, elas ficam com o Senhor normalmente, do jeito que está. Eu sei. Renata dobrou o envelope com cuidado e colocou dentro da pasta. Tá bom, João, ela disse, com uma voz diferente, mais suave. Vou dar entrada no processo hoje. João colocou o chapéu, agradeceu e foi embora. O processo durou 7 meses. 7 meses de formulários, de visitas, de entrevistas, de laudos, de audiências numa sala de tribunal em Goiânia, onde João foi 2 vezes de terno emprestado do padre Eugênio, apertado nos ombros e longo demais nos braços, e respondeu cada pergunta com a mesma objetividade calma com que respondia tudo. Durante esses 7 meses, a vida na fazenda continuou. Pedro completou 6 anos em julho. E João fez uma festa pequena no quintal, com bolo de fubá, que Lara ajudou a preparar, refrigerante, e as galinhas passeando entre as pernas dos 3 como convidadas não oficiais. Rosinha ganhou um laço vermelho no pescoço naquele dia, colocado por Pedro com uma solenidade que comoveu até a própria galinha, ou pelo menos foi o que Pedro afirmou categoricamente. Lara começou a estudar em agosto na escola estadual da cidade. João a levava toda manhã na caminhonete e buscava no fim do dia. Ela foi bem desde o começo. Tinha uma facilidade para números que a professora comentou logo na primeira reunião e uma letra bonita e caprichada que João reconheceu como o tipo de letra de quem cuida do que faz. Pedro foi para a pré-escola no mesmo mês. Chorou nos primeiros 3 dias e parou de chorar no quarto quando descobriu que havia uma caixa de Lego na sala de aula. A horta cresceu. Lara havia tomado para si aquela responsabilidade com uma seriedade que João respeitou desde o começo. Ela pesquisava. Pedia para João trazer livros sobre plantas da biblioteca da cidade, olhava figuras, fazia perguntas. Começou com tomate e coentro. Depois plantou alface, cenoura, quiabo. Tinha um caderno onde anotava quando havia plantado cada coisa, quando havia regado, quando era a previsão de colheita. João olhava para aquele caderno às vezes e pensava em Ana, que também anotava tudo. Não com tristeza, apenas com o reconhecimento de que certas coisas continuam de formas que a gente não espera. Os desenhos na geladeira foram se multiplicando até não caberem mais na porta. João comprou um varal de barbante e pregou na parede da cozinha,
e os desenhos foram sendo pendurados com pregador de roupa, um do lado do outro, criando uma espécie de galeria comprida e colorida que ocupava toda a parede acima da pia. Havia desenhos de tudo. O cerrado de manhã cedo com o céu laranja, fantasma com flores na crina, a charrete-foguete voando entre nuvens, porque Pedro havia finalmente conseguido a velocidade que o nome prometia, pelo menos no papel. João de chapéu, de costas, olhando para a plantação. Lara e Pedro de mãos dadas num campo de girassóis que não existia na fazenda, mas existia na cabeça de Pedro. E um desenho que Lara havia feito numa tarde de chuva quando não tinha escola, que João havia encontrado na mesa quando voltou do campo e que havia dobrado com cuidado e guardado no bolso da camisa e nunca mais tirado de lá. Era um desenho simples, uma casa com varanda, uma árvore do lado, 3 figuras na frente da casa, de mãos dadas. Embaixo, com a letra cuidadosa de Lara, estava escrito uma palavra só: casa. A sentença de guarda definitiva saiu numa sexta-feira de outubro. Renata ligou de manhã cedo, quando João ainda estava no curral. Ele atendeu com a mão enluvada, encostou na cerca e ouviu. Quando ela terminou de falar, ele disse: "Obrigado", desligou o telefone e ficou parado olhando para o campo por alguns minutos. O sol estava subindo sobre o cerrado, daquele jeito que o cerrado tem de receber o sol de manhã, devagar, com aquela luz lateral que pinta tudo de dourado e faz até a terra vermelha parecer preciosa. João tirou o chapéu. Ficou ali, de cabeça descoberta no sol da manhã, por um tempo que não soube medir. Depois colocou o chapéu de volta e foi até a casa. Lara estava na cozinha preparando o café da manhã. Pedro ainda dormia. Sempre dormia até o último segundo possível. Um talento que João havia aprendido a respeitar. A mesa já estava posta. O leite estava no fogão, o pão estava cortado. João entrou, tirou o chapéu na porta, como sempre fazia, e ficou parado no meio da cozinha. Lara o olhou. Ele não disse nada por um momento. Ela continuou olhando, com aquele jeito dela de esperar sem pressionar, aprendido em anos de ter que ler o silêncio dos adultos para saber o que ia acontecer. "Lara", João disse. "Oi." A Renata ligou. Ela pousou a colher na beirada da panela. Os ombros ficaram quietos. A respiração também, por um segundo. "E?", ela disse com uma voz pequena. "Vocês ficam", João disse. Lara ficou parada. João ficou parado. A panela de leite fez um barulho suave no fogão. Então ela atravessou a cozinha em 3 passos rápidos e abraçou João pela cintura com os 2 braços, com uma força que não combinava com o tamanho que ela tinha, e escondeu o rosto no lado da camisa dele. João ficou parado por um segundo. Aquela fração de segundo em que o corpo ainda não sabe como responder ao que está sentindo. Depois, abaixou os braços e a abraçou de volta, com cuidado, como se abraçasse algo que era frágil e forte ao mesmo tempo. Ficaram assim por um tempo. Do quarto veio a voz de Pedro, ainda sonolenta, anunciando para ninguém em particular que havia sonhado com Rosinha voando. Lara soltou um riso abafado contra a camisa de João. João sentiu aquele riso no peito. Hoje fazem 3 anos desde aquela manhã de outubro. A plantação de abóbora continua lá, maior agora, porque Lara convenceu João a expandir 2 hectares para o lado norte, e os números do caderno dela provaram que valia a pena. E valeu. Fantasma está mais velho e mais devagar, mas Pedro ainda monta nele nos fins de semana com um orgulho que não diminuiu 1 grama desde o primeiro dia. Rosinha morreu de velhice no inverno passado, o que gerou um velório improvisado no quintal, com discurso, flores do jardim e uma cruz de graveto que Pedro fincou na terra com toda a seriedade que o momento exigia. Lara tem 10 anos agora. Continua com o caderno de anotações da horta, que já é o 4º volume.
Tira as melhores notas da turma em matemática, o que a professora conta para João toda reunião com um entusiasmo que parece crescer a cada semestre. Ainda joga baralho na varanda toda noite depois do jantar, e ainda ganha na maioria das partidas com aquela calma que fingia ser displicência e enganava todo mundo. Pedro tem 8. Perdeu o carrinho de brinquedo quebrado que havia trazido naquele dia, perdeu em alguma aventura no campo ou dentro de algum buraco de toca de tatu e chorou por 3 dias quando percebeu. João foi até o mercadinho da cidade e comprou um carrinho novo. Pedro ficou olhando para o carrinho novo por um tempo, depois olhou para João e disse que não era o mesmo. João concordou que não era. Ficaram sentados um do lado do outro na varanda por um tempo, sem dizer mais nada. E isso foi suficiente. A geladeira tem agora 3 camadas de desenhos, porque não cabe mais no varal da cozinha. João construiu um segundo varal no corredor e um terceiro na varanda. A casa inteira virou uma galeria de coisas que importam. Às vezes, quando o trabalho do dia termina e o sol está naquele ponto exato antes de sumir atrás das colinas, João para o que está fazendo e fica parado por um momento. Ouve. Não o silêncio de antes, que era pesado e tinha cheiro de coisa fechada há muito tempo. Ouve vozes. Às vezes é Pedro anunciando alguma descoberta no quintal, com a urgência de quem encontrou ouro. Às vezes é Lara chamando para o jantar com aquele tom que já tem alguma coisa de dono do lugar, de quem pertence ali. Às vezes, são os dois brigando por causa de uma jogada de baralho, o que João aprendeu a deixar-se resolver sozinho, porque invariavelmente se resolve. Vozes que enchem os cantos da casa, que sobem pela varanda e saem pelas frestas do telhado e se espalham pelo campo como o canto dos pássaros de manhã cedo. João pensa às vezes naquele dia. Naquela tarde de vento fraco e folhas de abóbora grandes e quietas, no choro baixo que Fantasma ouviu antes dele, no jeito que ele havia agachado com as palmas das mãos abertas para não assustar 2 crianças que já tinham medo demais de tudo. Pensa em como tudo aquilo poderia ter terminado diferente. Se ele tivesse ido embora sem investigar o som, se tivesse chamado a polícia sem levar as crianças para casa, se tivesse dito que não quando Renata perguntou, se tivesse deixado o medo de sentir ganhar, como havia deixado ganhar por 3 anos. Pensa em como a vida às vezes esconde suas maiores dádivas no meio de coisas que parecem apenas trabalho do dia a dia. Uma plantação de abóbora, uma tarde comum, um som que podia ser animal. Naquele dia, João havia entrado na plantação achando que ia encontrar um bicho. Encontrou 2 crianças perdidas. Mas a verdade que só o tempo mostrou com clareza é que as crianças não eram as únicas perdidas naquela tarde no Cerrado Goiano. João também estava perdido. Havia 3 anos que estava, e foi preciso que 2 pares de pés pequenos e machucados aparecessem entre as fileiras de abóbora para que ele encontrasse de volta o caminho para dentro da própria vida. Porque é assim que funciona, às vezes, a gente passa anos procurando o que falta, sem saber que o que falta está procurando a gente também. E quando os 2 se encontram no meio de uma plantação qualquer, numa tarde qualquer de um dia que parecia comum demais para ser importante, nada volta a ser como era antes. E isso João havia aprendido, não é perda, é o começo de tudo.